Está começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde, 12 horas 1 minuto, sexta-feira, dia 4 de janeiro, 19 graus é a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha. Está no ar Olé News, notícia e informação à sua disposição. Você muito bem informado com notícias da sua região, do seu estado e também do Brasil, aqui na rádio Olé Digital. As principais manchetes desta edição: homem sofre tentativa de homicídio próximo aos bombeiros em Bento Gonçalves. Posto de combustíveis é assaltado no bairro Santa Marta, em Bento. Foragido é baleado e está sob custódia da Brigada Militar em Caxias do Sul. Mulher é morta a tiros em Farroupilha. Informações da segurança pública. Também informações do trânsito. Casal morto em acidente na Rota do Sol voltava de Bom Jesus para Criciúma. Das 6 vítimas de acidente na Rota do Sol, uma segue em estado grave. Ainda a polícia investiga a morte de cachorro que teria sido abandonado por dona durante férias em Caxias. Informações gerais: moradores e veranistas reclamam da coleta de lixo em Arroio do Sal. Entrega de uvas requer cuidados extras no trânsito de Bento Gonçalves. Farroupilha recebe título de capital nacional do Moscatel. Ainda informações de saúde: confira alguns cuidados para evitar doenças durante o verão. Nova pomada reduz riscos de picadas de aranha marrom. Informações nacionais também para você que acompanha a nossa programação: idade mínima para aposentadoria é definida por Bolsonaro. E claro, as informações esportivas. Esportivo inicia a pré-temporada com um grupo bastante experiente. Luiz Carlos Vinck esboça time titular do Juventude pela primeira vez. Informações também da dupla Grenal. E Inter ainda espera por Rafael Sobis. Grêmio oficializa a contratação de goleiro Júlio César. Mercado da bola esquenta em 2019 e seleção sub-20 se reapresenta pensando no sul-americano. São informações, destaques esportivos também do Olé News desta edição de sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Agora 12 horas 4 minutos, horário brasileiro de verão. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Nesse momento, 19 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. Umidade relativa do ar em 100%, vento soprando a 12 km por hora na direção sudeste. O calor intenso dos últimos dias, que resultou na maior temperatura do ano, parece ter amenizado nessa sexta-feira. Com céu nublado, a Serra Gaúcha registrou temperaturas em torno de 15 graus durante a manhã. A previsão é que a chuva apareça se estendendo durante toda a tarde. O ar abafado dos últimos dias deu lugar a brisas leves que ajudaram a manter a sensação de frescor. A máxima não deve passar dos 23 graus. A chuva predomina sobre a maior parte do estado sob efeito de passagem da frente fria, além de instabilidades no alto da atmosfera. Em alguns pontos do Rio Grande do Sul existe potencial para temporal até com queda de granizo. Em Caxias do Sul, a expectativa é que chova durante todo o dia, todo sábado e também durante o domingo, com um retorno do sol previsto apenas para terça-feira.
teremos um final de semana chuvoso aqui na região metropolitana da Serra Gaúcha. Agora nós vamos conferir também a previsão do tempo para o restante do país com os amigos, o pessoal da Clima Tempo, também para você que acompanha no Facebook em imagens. 12 horas 6 minutos, a previsão do tempo com a Clima Tempo. Nesta sexta-feira, uma frente fria avança pelo sul do Brasil e chega até o litoral do estado do Rio de Janeiro. Por isso, novas áreas de instabilidade vão se espalhar por todo o estado de São Paulo, áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul e por toda essa faixa que vai até o Rio Grande do Sul. Todas essas áreas têm alerta para temporais que ocorrem várias vezes no decorrer do dia. A chuva mais frequente e volumosa é esperada para áreas do litoral norte gaúcho até o Vale do Itajaí e também sobre a capital Florianópolis. Apenas o extremo sul gaúcho não deve ter chuva nesta sexta-feira. Já sobre o estado do Rio de Janeiro, extremo sul do estado do Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais, praticamente todo o centro-oeste e norte do Brasil vão continuar com pancadas de chuva que ocorrem a partir da tarde de forma geral. Mas o alerta é para chuva frequente, que pode ser volumosa, sobre áreas do extremo leste de Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas e também sobre Macapá. Toda a faixa mais clara no mapa vai ter mais um dia de bastante sol e calor, mas ainda chove a qualquer hora do dia sobre Natal e João Pessoa. Já sobre Recife, chove apenas de forma passageira. Nas demais áreas do nordeste do Brasil, o sol aparece forte no decorrer do dia, mas pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de 23 graus, 18 graus em Brasília, máxima de 34 graus em Cuiabá, 31 graus em Brasília e 29 graus em São Paulo. Tá aí então a previsão do tempo para você que acompanha a nossa programação. Agora 12 horas 8 minutos, 19 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Sexta-feira, dia 4 de janeiro. Olé News, notícia e informação à sua disposição. Farroupilha é oficialmente a capital nacional do moscatel a partir desta sexta-feira. A lei que confere o título ao município foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2018 e também passou pelo crivo do Senado em dezembro do ano passado. Com a produção da sanção presidencial no Diário Oficial desta sexta-feira, a lei já está em vigor. Na justificativa do projeto de lei, protocolado em 2013, o autor, deputado federal Henrique Fontana, do PT, destaca que Farroupilha é o terceiro maior produtor vitivinícola do país e o maior produtor nacional de uvas moscatéis, utilizadas aí para elaboração de vinhos tranquilos e de espumantes finos. Segundo o prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves, a cidade é responsável por mais da metade da uva moscato produzida nacionalmente. Com o título, ele espera reforçar investimentos no turismo, trabalhando essa marca no município, que também espera obter mais recursos federais para o turismo. Farroupilha, portanto, capital do espumante, aliás, capital do moscatel. Bacana esse título aí para Farroupilha, né? Bento Gonçalves é capital nacional do vinho. Garibaldi, capital nacional do espumante, e agora a Farroupilha recebe o título de capital nacional do moscatel. Você que está participando conosco, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Dá uma alusão aqui, pessoal. Agora 12 horas 11 minutos. Temperatura na Serra Gaúcha marcando 19 graus. Olha, as primeiras caixas com cachos de uva já começaram a chegar nas vinícolas de Bento Gonçalves. A vindima vai de janeiro a março e é preciso atenção ao maior número de caminhões manobrando no perímetro urbano nos principais acessos de Bento Gonçalves.
para ajudar a organizar e disciplinar o trânsito desses veículos, a Prefeitura, através do Departamento Municipal de Trânsito, sinalizou rotas específicas para os produtores trafegarem com segurança em direção aos locais de entrega da safra. A operação conta ainda com monitoramento constante dos agentes de trânsito para garantir segurança viária a todos os motoristas. De acordo com o coordenador de políticas públicas de trânsito, Gilberto Rosa, os roteiros implantados visam proporcionar segurança e também organização do trânsito aos produtores e motoristas que trafegam próximo aos locais de recebimento da safra. As modificações temporárias, requerem atenção a respeito aí a sinalização e também a colaboração de todos. Assim, a partir de hoje, a rua Dom José Baréia estará bloqueada para o tráfego de veículos entre a rua Olavo Bilac e a rua Senador Salgado Filho. Os cuidados maiores são com as 2 unidades de recebimento da cooperativa Aurora, que ficam na zona urbana. O agricultor pode conferir aí os itinerários sugeridos, mas bem tranquilo, está sendo sinalizado pelo turismo, pelos agentes de trânsito aqui do município de Bento Gonçalves. Você é muito bem informado. Nós estamos aqui com informações do Olé News. Notícia e informação para você que acompanha a programação da Rádio Olé Digital. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Informações de saúde para você que acompanha também a nossa programação, alguns cuidados para evitar doenças durante o verão. A gente vai trazer essa informação em parceria com o pessoal da Band TV. Eles vão trazer essa matéria aqui no Olé News. Agora 12h13. No verão, aumenta a incidência de doenças de pele e de problemas estomacais e intestinais. Cuidados com alimentação e hidratação devem ser redobrados. Durante o verão, as praias são o destino mais procurado para curtir as férias. O que você mais gosta de fazer na praia? Eu gosto de brincar, fazer castelo de areia e ir no mar. Quando eu venho pra praia, eu fico muito animada. Duro de te tirar da água? Pouco. Tudo isso é muito gostoso, mas para que as férias possam terminar só com boas lembranças, é importante tomar alguns cuidados, já que a combinação sol, calor, umidade, falta de hidratação, água do mar ou da piscina pode causar doenças. O que você já teve no verão? A insolação com frequência. Por quê? Eu sou muito branquinha. E aí eu acabo esquecendo de reforçar o protetor solar. Chega no final do dia, eu tô um camarão. Eu tive intoxicação. Aí foi assim, muito chato, muito chato. Acabou com as minhas férias, com o verão e tal e tudo mais. Mas aí vai, medicamento, água. E assim os hospitais acabam ficando lotados. A maioria dos pacientes tem procurado o pronto-socorro com problemas como vômitos e diarreia. As principais causas são a alimentação inadequada e a condição das praias, muitas vezes consideradas impróprias para banho. Na região sul do país, as queimaduras provocadas por águas-vivas no mar também têm sido frequentes no verão. Em 2 semanas, mais de 25 mil banhistas sofreram lesões desse tipo na pele. Outros problemas comuns nesta época do ano são otites, micoses de pele, desidratação, insolação e queimaduras de sol. Quando eu fico muito tempo exposta ao sol, aí dá queimadura e fica ardendo por muito tempo, aí tem que passar remédio, essas coisas assim. O que você está fazendo agora para evitar? Agora eu compro essas blusas assim para proteger melhor, que aí eu posso ficar mais tempo no sol sem preocupar. O meu lábio estourava muito pelo sol, falta de hidratação. Aí hoje eu tomo certo, depois de uma certa idade, a gente toma certos cuidados diferenciados. Passo protetor labial, bastante protetor solar. Este médico explica quais são os cuidados necessários para evitar doenças e problemas de saúde durante o verão. Você tem que evitar consumir alimentos que sejam suspeitos, que não tenham sua origem clara, prestar atenção na qualidade da água da praia que você está frequentando e se manter bem hidratado. Isso é fundamental nessa época do ano devido às fortes temperaturas. Tá aí então, uma matéria especial. Inclusive, muita gente, como informou a reportagem, mais de 25 mil pessoas se queimaram com águas vivas. Para você ter uma ideia, você que está acompanhando o Olé News,
essa edição de sexta-feira, dia 4 de janeiro. Somente em um domingo, mais de 5 mil pessoas se queimaram com águas vivas no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Olha, você que está acompanhando através do Facebook, você pode baixar o aplicativo da Rádio Olé, ouvir a rádio em seu smartphone. Muito simples, acessa aí radioolédigital.com, entra no site ali, você tem todos os detalhes para baixar o aplicativo, conferir a Rádio Olé Digital durante 24 horas. Rádio Olé Digital, ou na Play Store, né? Digita lá Rádio Olé Digital, Olé com 2E. Muito simples, muito fácil, bastante tranquilo. 12 horas, 17 minutos, 19 graus é a temperatura. Olha, com a chegada do verão, os moradores da Serra Gaúcha costumam rumar em direção ao litoral norte, em especial a praia de Arroio do Sal. Devido ao aumento da população, a prefeitura deve se organizar para que os serviços essenciais não faltem à população que está em Arroio do Sal. A coleta de lixo é um desses pontos que preocupam muitos veranistas e também os moradores de Arroio do Sal nessa época do ano. De acordo com o veranista, que frequenta a praia há 12 anos, esse problema aí não é novidade. Segundo essa pessoa, né, tem 12 anos que vai passar o verão em Arroio do Sal e nunca resolveram essa questão. Tem que se preparar, principalmente para esse período, com mais pessoas aí para coleta de lixo. Segundo a pessoa aí, não dá para aceitar desculpas. E as pessoas, inclusive, estão deixando até na frente das casas o lixo, que deixa o cenário ainda pior. Só que a prefeitura não deu retorno nenhum. E a prefeitura só diz que se prepara aí para o veraneio, enfim. Mas segundo veranistas que passam durante o verão em Arroio do Sal, esse problema aí é constante durante o verão e não foi solucionado. 12 horas, 18 minutos. Nós estamos ainda com o Olé News. A gente vai trazer uma outra informação através de vídeo, porque durante o verão também aumenta aí as picadas de aranha marrom, enfim. Só que uma nova pomada foi desenvolvida e a gente vai trazer essas informações que reduz aí as picadas de aranha. Também uma parceria aqui com a Band TV. Agora 12 horas 18 minutos, vamos conferir essa matéria. Os do Instituto Butantan, em São Paulo, estão desenvolvendo um produto que promete diminuir o risco de picadas de um inseto muito comum no sul do país. O repórter Juliano Dipp tem os detalhes. Bom dia para você, Dipp. Bom dia, pessoal do Café com Jornal. Hoje eu vou apresentar para vocês a aranha marrom. É um bichinho bem pequeno, mas que pode causar um problemão à nossa saúde. A picada da aranha marrom pode ser até fatal. Nós fomos até o Instituto Butantan, onde pesquisadores desenvolveram uma pomada que pode minimizar os problemas causados pela picada da aranha. Confere aí. A equipe de pesquisas da bióloga Denise Tamborgi desenvolveu uma pomada, atualmente em fase de testes em animais, que tem a capacidade de interromper o processo de necrose causado pelo veneno do animal. Existiu uma resposta muito positiva de não desenvolvimento da lesão, de cura rápida. E de um tamanho de lesão que era muito inferior aos animais que não eram tratados ou não eram tratados com a pomada contendo o princípio ativo. As aranhas marrom atacam somente quando se sentem ameaçadas. Isso ocorre principalmente quando estão dentro de roupas e calçados. O animal é mais comum na região sul do país. Atualmente, o tratamento é feito com corticoides e analgésicos. Em casos mais graves, os médicos indicam o uso de soro antiaracnídeo e até cirurgia. Se os efeitos da pomada forem comprovados, a expectativa do Instituto Butantan é que em até 6 meses a Anvisa autorize a produção e comercialização do produto. Tá, então, para você que acompanha a nossa reportagem, uma nova pomada deve reduzir aí as picadas de aranha. 12 horas 20 minutos. Estamos com o Olé News. Notícia e informação à sua disposição. Você sempre muito bem informado aqui na programação da Rádio Olé. De segunda a sexta-feira, Olé News. Vou dar uma alusão aí pro pessoal que está participando conosco. A gente vai pro intervalo. Já volta com mais destaques. Doenças e problemas de saúde durante o verão. Fique ligado.
Olha, mandar um alusão ao pessoal que está participando conosco, a Vanilda Abreu, o Diego Luceiro está participando conosco, obrigado. Enfim, o pessoal segue participando com a gente. Você pode baixar o aplicativo também da Rádio Olé Digital e ouvir a programação da rádio durante 24 horas no seu smartphone. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai destacar ainda. Bolsonaro comanda a primeira reunião ministerial e define ações. Idade mínima para aposentadoria defendida por Bolsonaro. Ainda, especialista analisa aumento da oferta de trabalho em 2019. Claro, informações da segurança pública. A gente vai destacar tudo isso e muito mais depois do intervalo aqui no Olé News. Olé News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. O Jornal dos Bairros de Bento Gonçalves está cada vez maior e melhor. Estamos com distribuição em toda a cidade e contamos com conteúdo de qualidade para deixar você, leitor, muito bem informado. Venha fazer parte desse time de sucesso. Leia e anuncie. Em nossas redes sociais, todos os dias notícias atualizadas. Acesse jornaldosbairrosbg.com.br e curta nossa fanpage. Jornal dos Bairros, distribuído no primeiro, segundo e último sábado de cada mês. Curiosidades do Natal. Você sabia que na Austrália o Natal é usado para lembrar as raízes britânicas do país, tal como na Inglaterra? A ceia de Natal inclui o tradicional peru e os presentes de Natal são dados na manhã do dia 25. Uma curiosidade, devido ao calor, alguns australianos comemoram o Natal na praia. Curiosidades do Natal. A qualquer momento de volta. Ho, 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 ho. Oferecimento Império Multi, na Rua Marechal Floriano 161, Centro de Bento Gonçalves. Telefone 54 3701 3487. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta, 12 horas 24 minutos. Olha só, você quer ganhar o ingresso pro Parque Terra Mágica da Floribal em Canela? É muito fácil. Você pode mandar um áudio pro WhatsApp da Rádio Olé no 991 60 6703. Anota o WhatsApp da Rádio Olé para você concorrer ingresso então pro Parque Terra Mágica Floribal em Canela. Muito simples, você manda um áudio para participar. 991 60 6703, o WhatsApp aqui da Rádio Olé. Você deve falar seu nome, a cidade ou bairro de onde está participando e dizendo por que quer visitar o Terra Mágica Floribal. Os ingressos são válidos até o dia 31 de dezembro. Inclusive no Terra Mágica Floribal, é um parque temático que conta com um mundo de fantasias, com território dos dinossauros em tamanho real, movimento e barulho, floresta mágica, reino animal, homens de pedra, que são imagens de grandes seres esculpidas em pedras, espaço de fé, de reflexão, aldeia de índios, primatas, mitologia grega, mina dos duendes, mina preciosa, lago das deusas, castelo medieval, pântano dos sapos, território dos fósseis, caverna dos dentuços, caminho do mistério, mini fábrica de chocolate, enfim, atrações como teatros, casa da fada com pintura no rosto, casa do mago, show de personagens e tem alguns brinquedos aí que são inclusos no ingresso.
Tem o Django Gun, que é um tobogã radical em meio à floresta, com uma queda aí de 50 metros em 12 segundos. Passeio aí de dinomóvel, um simulador de montanha-russa, playground, inclusive a tirolesa e, enfim, são 40 atrações. Então não perca tempo. Para ganhar o ingresso, você deve mandar um áudio aí dizendo o porquê quer conhecer o Parque Terra Mágica da Floribal em Canela. Manda um WhatsApp para 991606703, falando seu nome, o local de onde você está falando e por que quer ir visitar então o Parque Terra Mágica em Canela. Os ingressos são válidos até o dia 31 de janeiro. Muito obrigado pela participação, Rogério Antônio Rosa, a Fátima Tomasi Paese, a Marlova Silva de Barba, a Aldila Trentin, o Diego Luceno, pessoal participando. Pessoal já mandando o WhatsApp pra gente também no 991 60 6703. Passeando em Porto Alegre, escutando a rádio que adoro. A Suzane tá participando conosco também. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. Essa é a Rádio Olé Digital, você muito bem informado. Esse é o Olé News, notícia e informação. Seu almoço bem servido. Inclusive você pode participar, né? Quer ganhar ingresso aí pro Terra Mágica da Floribal em Canela? É muito simples. Também você pode curtir a página da Rádio Olé no Facebook, marcar 3 amigos, compartilhar em modo público, e quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar. Os ingressos então válidos até o dia 31 de janeiro. 12 horas 21 minutos, 12h21. A gente vai trazer mais informações. Bolsonaro comanda a primeira reunião ministerial e define ações. Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comandou nesta quinta-feira a primeira reunião ministerial do novo governo. O encontro reuniu os 22 ministros, o vice-presidente e Bolsonaro. Da reunião foram tomadas algumas diretrizes, como: na próxima terça-feira, os ministros deverão apresentar ao presidente ao menos 3 ações principais de cada pasta. Mas algumas decisões já foram tomadas de imediato, como destacou o ministro-chefe da Casa Civil em coletiva à imprensa após a reunião. Segundo Onyx Lorenzoni, cada ministério deverá apresentar um número de imóveis à disposição e boa parte deles irá à venda. Onyx diz que serão criados centros estaduais para reunir os ministérios e criticou o fato de o governo federal ter imóveis demais e ainda alugar outras áreas. Com 700 mil imóveis, nós temos notícias, estes serão revisados todos os contratos de locação, quer dizer, a estrutura governamental tem 700 mil imóveis próprios e ainda aluga espaço, quer dizer, há um contrassenso absoluto. O governo também anunciou um pente fino nos conselhos que existem para auxiliar empresas públicas e a administração federal. E todos eles com um volume muito grande de pessoas, o que traz custos para a administração pública, conselhos que às vezes têm quase que a mesma função. Então, vai ser feito um pente fino em todos os conselhos. Outra decisão é sobre a composição dos segundos e terceiros escalões do governo. No segundo e no terceiro escalão e depois nas questões regionais os mesmos critérios que foram usados para o preenchimento do primeiro escalão. Fundamentalmente serão escolhas e indicações técnicas, respeitando uma afinação, né, com o projeto que nós representamos e que foi o vencedor, né, na eleição desse ano. Segundo o Onyx, os ministérios deverão apresentar estes dados e ações prioritárias ao presidente da República já na reunião da próxima terça-feira. Na agenda dos primeiros 6 meses de governo Bolsonaro, todas as terças são previstas reuniões ministeriais. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. A gente segue por aqui com o Olé News, notícia e informação à sua disposição, você bem informado.
hora do seu almoço. Mais informações aqui dentro do Olé News, agora 12 horas 31 minutos. Idade mínima para aposentadoria defendida por Bolsonaro. Priscila Pasco. O presidente Jair Bolsonaro defendeu idade mínima para aposentadoria. 65 anos para homens e 57 para mulheres, que ocorreria de forma gradativa. A manifestação sobre a reforma da Previdência, entre outros temas, foi feita durante a entrevista concedida pelo presidente nesta quinta-feira ao SBT. Atualmente, o benefício do INSS não requer idade mínima e funciona por tempo de contribuição. As aposentadorias por idade exigem que a mulher tenha 60 anos e o homem 65. Bolsonaro disse que pretende aproveitar a proposta de reforma da Previdência que já está na Câmara, apresentada pelo ex-presidente Michel Temer. Pretendemos, ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. E o futuro presidente reavaliaria essa situação e botaria do próximo governo, 2023 até 2028, né, passar para 63, 64. Essa que é a ideia. Indagado pelos jornalistas se a Justiça do Trabalho deveria ser extinta, Bolsonaro disse que sim e que ainda estuda enviar um projeto de lei para que isso ocorra. Tem que ser justiça comum. Tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até um ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. É o excesso de proteção. Isso daí a gente poderia até fazer, está sendo estudado. Em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Bolsonaro afirmou que não irá acabar com a consolidação das leis trabalhistas, mas assim como a reforma trabalhista, irá agir para flexibilizar os contratos de trabalho. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. Diretamente de Porto Alegre, falando aí da idade mínima para a aposentadoria defendida por Bolsonaro. O homem pode se aposentar a 62 anos. É a ideia aí do presidente Jair Messias Bolsonaro. 12 horas 34 minutos. Estamos com o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Inclusive você pode baixar o aplicativo no seu smartphone Rádio Olé Digital. Ou ouvir a rádio no seu celular, acompanhar a rádio durante 24 horas por dia. Olha, especialista analisa aumento da oferta de trabalho em 2019. No trimestre de agosto a outubro de 2018, o desemprego no Brasil caiu a 11,7%, impulsionado pela informalidade, pelo subemprego e também pelo período eleitoral, segundo os últimos dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta que ainda existe no Brasil cerca de 12 milhões de desempregados. Para tentar projetar como vai ser 2019, a gente conversa hoje com Ana Querubina Escofano, que é professora de gestão de pessoas e coordenadora do curso da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Breno, tudo bom? Tudo ótimo. Ana, para começar a nossa conversa, acho que um mapeamento geral pode fazer bem para o nosso ouvinte que está se preocupando com vagas de emprego para 2019. O que dá para esperar de 2019 em termos de oferta de vagas de emprego? Eu acho que a gente já começa até a sentir um pouco de aquecimento no mercado de contratação. É óbvio que a gente não vai suprir uma lacuna existente hoje em termos de número de desempregados, que os índices se fala em 12 milhões, mas na realidade esses 12 milhões é o que a gente pode ter como referência o CAGED, as contratações diretas, né? Porque se a gente for pensar em termos de prestadores de serviço, é um número que se multiplica e vai além, dentro das terceirizações, quarteirizações, enfim, toda essa recessão nos levou a um processo muito maior de desemprego do que aquele simplesmente que o governo apresenta. Com base nisso, a gente sabe que por mais que seja o movimento
momento, ele traz um otimismo muito maior. A gente percebe que as empresas começam um movimento de contratação maior e é o que a gente espera, né, que segundo as políticas, que obviamente elas interferem diretamente no âmbito do trabalho, né, da empregabilidade, que essas políticas elas possam contribuir efetivamente. A gente tem em paralelo um movimento de mercado, que esse movimento ele nos leva cada vez mais a contratações muito mais como pessoa jurídica, como prestadores de serviço de alguma maneira. Enfim, mas tudo isso são oportunidades. Alguns setores eles já começam um movimento maior, né? Por exemplo, área de e-commerce, mídias digitais, das engenharias também, cada vez mais a busca por robótica, inteligência artificial. A parte de projetos, cada vez mais as organizações vão estar pautadas em cima de gestão de projetos. Todas as áreas estão ávidas por profissionais mais preparados. Não basta que eu esteja no mercado. E aí eu tenho um problema que ele não está atrelado à recessão, mas ele está atrelado à capacitação, desenvolvimento de pessoas. O quanto estas pessoas estão preparadas para estes desafios. Talvez uma resposta, uma derivação da falta de capacitação de grande parte da população brasileira para esse mercado de trabalho que hoje já exige essa capacitação, essa especificação, vamos dizer assim. Parece que uma derivação disso também é a informalidade, né? E os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, mostrou que 40% da população ocupada hoje, no trimestre até outubro, estava na informalidade. Eu gostaria de saber como que você enxerga essa possibilidade de emprego, quais os riscos de se manter nessa possibilidade e em que momento será que no Brasil a informalidade vai ser um tipo de trabalho não por necessidade, mas por possibilidade, para repetir a palavra? A partir do momento que diminua a sociedade, né, com o governo. A partir do momento em que os trabalhadores eles reconheçam no governo todos os tributos, todos os encargos como algo que realmente venha trazer um retorno. As pessoas trabalham de maneira informal por diversas razões. Não é somente o fator, eu diria, pela falta da capacitação. A gente está falando de um conjunto de fatores que levam à informalidade. Nós realmente passamos por um momento, né, e a gente ainda está passando, porque ainda tem muitas famílias profissionais que ainda estão sofrendo com isso. E ainda vão sofrer durante um período. Esse otimismo, pelo menos, nós estamos como se a gente estivesse limpando a casa e ainda não pudesse entrar dentro dela, mas a gente tem uma perspectiva. E essa perspectiva, ela começa na credibilidade. Eu acho que o que nós perdemos muito, além de toda a corrupção, de tudo que aconteceu e que ainda acontece, a gente hoje tem uma nova perspectiva. E eu acho que a gente começa a ser visto de maneira diferente, como um povo mais sério, né? E aí até em termos de mercado. Até em termos de mercado, como que os investidores podem ver também o Brasil. Em termos de mercado. Você vê que a gente começou a ter tantos profissionais que saíram do país por descrédito mesmo, sem perspectiva. Você vê que hoje a gente tem profissionais, isso não é novo, né? Engenheiros, advogados, pessoas que estão dirigindo o Uber, que estão buscando outras saídas complementares para sobreviver. Tem sido a solução. Todas as profissões, elas são extremamente dignas. Perfeito, Ana. Conversamos com Ana Querubina Scofano, professora de Gestão de Pessoas e coordenadora do curso da Fundação Getúlio Vargas, a respeito das tendências e das oportunidades de trabalho que esperam a todos para 2019. Obrigado, Ana. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Breno. Obrigado também aos ouvintes e tudo de bom. Tá aí uma entrevista que o Breno Zonta fez com uma especialista analisando o aumento da oferta de trabalho para o ano de 2019. Olha só, Canil de São Leopoldo será referência para estudantes da Fevale. Alunos de medicina veterinária contarão com espaço para estágios e apoio às aulas. Municípios aumentam repasse ao Hospital de Venâncio Aires em 2019. Recursos ao São Sebastião Mártir crescerão 20% em relação a 2018. Buraco em via de esteio causa transtornos aos moradores. Há cerca de 20 dias o asfalto começou a ceder numa rua do bairro Olímpica. Isso em Esteio, na Grande Porto Alegre.
Ainda bloqueio de rua gera reclamação de moradores em Santa Maria. A prefeitura interrompeu um trecho da via atendendo a decisão judicial sob pena de pagar multa. Prefeito de Palmitinho renuncia ao cargo. O anúncio ocorreu na Câmara de Vereadores. Prefeito de Palmitinho renunciou ao cargo. Algumas informações a nível estadual aqui no Olé News. Olha, parlamentar critica a fusão de secretarias do governo Eduardo Leite. A Gisele Gonçalves tem as informações. O deputado estadual Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores, desaprovou a unificação da Secretaria do Desenvolvimento Rural, a Secretaria da Agricultura e da Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, aprovada durante sessão extraordinária. Na tentativa de barrar a reestruturação nos moldes do projeto, a bancada do PT protocolou solicitação para que os temas fossem votados separadamente. O requerimento foi rejeitado. Para Zé Nunes, a incorporação da Secretaria de Desenvolvimento Rural à da Agricultura representa prejuízos à atividade da agricultura familiar em virtude das peculiaridades do setor, que movimenta mais de 9 bilhões de reais e responde por mais de 85% do PIB gaúcho. Já no caso da fusão da Secretaria do Meio Ambiente à Infraestrutura, o questionamento do parlamentar foi acerca da intenção e legalidade da matéria. Segundo Zé Nunes, a proposta de fusão atende mais a interesses econômicos do que a proteção ambiental. De Porto Alegre, Gisele Gonçalves. Muito obrigado, Gisele Gonçalves, pelas informações. A gente está divulgando uma vaquinha aqui, Ame o Heitor. É uma vaquinha para ajudar o pequeno Heitor de Vargas a adquirir dinheiro para comprar a medicação Espirinza, necessária para o tratamento da doença chamada atrofia muscular espinhal. É necessário aí R$1.400.000. Foi arrecadado por enquanto R$22.275. Essa campanha foi criada no dia 13 de dezembro, encerra no dia 13 de março de 2019. O Heitor quer pedir muito a ajuda de vocês. No dia 7 de novembro foi feito exames, né? Foi visto aí que ele estava com atrofia muscular espinhal infantil tipo 1. Eles moram no interior de Ibarama, Rio Grande do Sul. Não tem plano de saúde, depende do SUS. Então começa a campanha aí pela vida. Você pode fazer parte dessa campanha, doando, compartilhando. Se tiver dúvidas em doar, imagina a situação dos pais, né? Dependendo do SUS, que descobriram do dia para a noite que precisam de aproximadamente R$1.400.000 para salvar a vida de seu pequeno filho. Detalhe que essa quantia precisa ser juntada antes do filho completar o 7º mês de vida. Ele já tem 5 meses e só é suficiente para a aquisição dos 4 primeiras doses. Se alguém quiser se colocar aí, se alguém quiser contribuir, tem uma página até, www.vaquinha.com.br/ame-o Heitor. Ame o Heitor. Site na vaquinha.com. Você pode contribuir, buscar mais informações também, conhecer a história do Heitor, pequeno Heitor, que luta aí para sobreviver. Está com atrofia muscular espinhal. Agora 15 minutos faltando para 1h da tarde, daqui a pouquinho informações da Segurança Pública da Serra Gaúcha e também informações esportivas, não sai daí. Olé News, Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho.
agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Um pão quentinho feito na hora, na Padaria Brasil, tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo, pão colonial 9,85 ao quilo, pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas 3,30 unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor, só na Padaria Brasil. Costumalha Confecções. Há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Restaurante Terra do Vinho, almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549 9605 8013. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, 12 minutos faltando para 1h, estamos de volta aqui com o Olé News. Notícia e informação à sua disposição, informações aí da segurança pública, sempre para a Fidari Alimentos. Olha, um homem de 23 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva em Farroupilha. Esse fato aconteceu na Rua Santa Rosa, no bairro São José. Conforme informações da Brigada Militar, o acusado teria invadido a residência, agredido a ex-companheira e furtado um celular. Após, o homem fugiu em direção ao centro da cidade. Em buscas, os policiais localizaram o suspeito próximo a um estabelecimento comercial na Rua Rômulo Noro. Em revista, foi encontrado o celular furtado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de pronto atendimento de Farroupilha. 3 homens armados invadiram e assaltaram um posto de combustíveis no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves. Esse crime aconteceu na noite de ontem. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, os bandidos chegaram no local abordando 2 funcionários e um cliente que estava calibrando os pneus de uma moto. Os criminosos trancaram 3 vítimas no escritório do estabelecimento e roubaram R$4.000, uma quantia aproximada de R$5.000 em maços de cigarros e ainda 2 celulares. A Brigada Militar foi acionada, mas não encontrou os bandidos e agora a Polícia Civil investiga o caso. 12h49. Temperatura marcando 19 graus na Serra Gaúcha. Sempre com informações da segurança pública aqui na região da Serra Gaúcha. Olha, a Polícia Civil de Caxias do Sul deve investigar a morte de um cachorro que teria sido abandonado durante as férias da dona. Esse caso aconteceu no bairro Kaiser e foi registrada na delegacia. A situação foi denunciada por vizinhos e, conforme o boletim de ocorrência, foi feito uma funcionária, que foi feito por uma funcionária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A dona da moradia estaria em viagem desde dia 21 de dezembro. Ela teria deixado 4 cachorros sem água e sem comida, confinados em um espaço pequeno e cheio de fezes. Na quarta-feira, dia 2 dessa semana, quando a funcionária esteve no local, um dos animais já estava morto,
outros 3 cães foram recolhidos. A funcionária conseguiu entrar no imóvel após contato com o ex-marido da proprietária da casa. Ele não mora no local, mas tem o controle do portão da moradia. A mulher não foi localizada e o caso deve ser investigado agora pela Delegacia de Pronto Atendimento de Caxias do Sul. Então, este fato, a polícia investiga a morte de cachorro que teria sido abandonado por dona durante as férias em Caxias do Sul. Que situação! Muitas pessoas saem, deixam aí seus animais de estimação em casa sozinhos. Ela teria saído no dia 21 de dezembro ainda. Os animais sozinhos, sem comida, sem água, sem nada. 8 minutos faltando para 1 da tarde. Olha, o primeiro homicídio do ano em Farroupilha foi registrado na noite de ontem. Helenice Aparecida, 39 anos, foi morta a tiros numa casa no bairro 1º de Maio. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu quando 2 homens invadiram o local e atiraram contra a vítima. Além da vítima, o seu companheiro estava na casa no momento do crime, porém conseguiu fugir por um matagal próximo à residência. Ele não se feriu. Ainda conforme a Brigada Militar, a mulher aí tinha passagens por tráfico de drogas. A quinta-feira, só pra gente ter uma ideia, foi o dia mais violento do ano de 2019 na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, 2 homens foram mortos nos bairros Ana Rec e também no bairro Charqueadas. Destaque também para uma tentativa de homicídio que foi registrada na tarde de ontem na Avenida Oswaldo Aranha, em Bento Gonçalves. Um homem de 25 anos foi alvejado com pelo menos 3 tiros. Ele está internado no Hospital Taquini. Conforme informações de testemunhas que presenciaram o crime, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 14 horas na Avenida Oswaldo Aranha, nas proximidades do Instituto Federal de Educação. A vítima, identificada como Daniel Lopes, de 25 anos, caminhava com outro amigo pela via em direção à estação rodoviária, quando pararam próximo à parada de ônibus para pedir um cigarro a um rapaz que caminhava no sentido contrário. No momento, um automóvel Santana, modelo antigo de cor branca, se aproximou e os criminosos efetuaram pelo menos 3 tiros contra Lopes, acertando ele no ombro e também no rosto. O amigo que estava com ele saiu correndo e pediu socorro no corpo de bombeiros, enquanto o rapaz, para quem eles pediram o cigarro, foi atingido de raspão também no ombro. Lopes foi socorrido pelos bombeiros, pelo resgate dos bombeiros, e encaminhado ao Hospital Taquini, onde foi atendido no pronto-socorro e depois encaminhado para o bloco cirúrgico. Os atiradores fugiram em alta velocidade e colidiram o Santana em um veículo que estava estacionado em uma loja de películas na rua Tupanciretã. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé em direção ao bairro Conceição. Tentativa de homicídio registrada na Avenida Oswaldo Aranha, em Bento Gonçalves, em plena luz do dia. Olha, segue em estado grave uma das 6 vítimas socorridas do acidente que deixou 2 mortos na tarde de ontem na Rota do Sol. Vanessa Fabiano Cardoso, 38 anos, se recupera de uma cirurgia e aguarda leito na UTI. Outras 3 pessoas foram liberadas e 2 seguem em observação no pronto-socorro do Hospital Pompeia. De acordo com o comando rodoviário, a perícia vai determinar as causas desse acidente. Na manhã de hoje, o corpo do casal que morreu no acidente foi conduzido já para Criciúma, cidade onde serão velados Zenaide Emercilo, 57 anos, e João de Oliveira, 48 anos, morreram no local da ocorrência. Inclusive, esse casal morto em acidente na Rota do Sol voltava de Bom Jesus para Criciúma. Eles eram moradores do bairro Mineirinha Velha e estavam juntos aí há 17 anos. Ela trabalhava como diarista e João era vigia de um posto de gasolina. Zenaide aí deixa um filho e João deixa uma filha. O velório ocorre nesta sexta-feira na Igreja Assembleia de Deus,
em Criciúma. O casal era frequentador assíduo dos cultos da igreja. Zenaide, ela era voluntária aí do setor de recepção dos fiéis e ambos integravam um círculo de orações. Eram descritos aí como pessoas alegres e de bom convívio na comunidade evangélica, segundo o pastor Clemilson de Souza. Que situação, né? Informações de trânsito aqui no Olé News também, desta edição. As informações policiais, os destaques policiais aqui do Olé News são sempre para Fidar Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Já já a gente volta trazendo informações esportivas no Olé News. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidar Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidar Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Sempre para Fidar Alimentos, as informações do plantão policial aqui também dentro do Olé News. E a trilha já identifica as informações esportivas. Olha, o ano do centenário começou oficialmente para o Clube Esportivo de Bento Gonçalves. Ontem, no estádio da Montanha dos Vinhedos, o Alve Azul se apresentou por início da temporada para a disputa da divisão de acesso. Com bastante experiência, o grupo, comandado aí pelo técnico Carlos Moraes, pretende devolver o esportivo à elite gaúcha. Entre os contratados, muitos jogadores com grande rodagem no estado. O goleiro Jonatas, ex-Juventude, de 38 anos. O lateral esquerdo Charo, 31 anos. O zagueiro Jonas, 35. E os volantes de 34 anos, Renan, ex-dupla Caju, e Nunes, ex-Grêmio. São os nomes carimbados aí do futebol gaúcho. Do meio para frente, outros velhos conhecidos dos gaúchos, o meia Atos, 38 anos, e o centroavante Nena, 37 anos, além de Zulu, 35 anos, que completam a rodada aí da equipe Alve Azul, bastante experiente, inclusive para o volante Nunes. A comemoração dos 100 anos do clube é mais motivadora aí para o grupo de jogadores. Queremos o melhor para o esportivo? Aí o experiente grupo de atletas do esportivo para disputa do Campeonato Gaúcho para a divisão de acesso deste ano. Olha, mercado da bola esquenta em 2019. Daniele Esperon tem os destaques. O mercado da bola está movimentado neste início de 2019. No Corinthians, a principal contratação é a do atacante argentino Mauro Bozelli, de 33 anos, que chega do Lyon do México para suprir uma das principais carências do elenco. O atual campeão brasileiro também se reforçou. O Palmeiras contratou o Zé Rafael, que se destacou no Bahia, e o Arthur, que brilhou pelo Ceará no último Campeonato Brasileiro. No São Paulo, o retorno do meia Hernanes foi o maior destaque do tricolor paulista no mercado de transferências deste ano. Como não foi tão influente na janela de contratações, a principal novidade do Santos para a temporada de 2019, por enquanto, é o técnico Jorge Sampaoli. No Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, Bruno César é a principal contratação. O meia, que estava no Sporting de Portugal, chega para assumir a camisa 10 em São Januário. No Flamengo, Rodrigo Caio foi o único reforço para o ano de 2019. A diretoria rubro-negra
ainda busca outras contratações que ainda não foram sacramentadas. Com pouco poder de investimento, o goleiro Diego Cavalieri foi a maior contratação do Botafogo até o momento. Já no Fluminense, a troca Jadson por Bruno Silva, que era do Cruzeiro, foi a maior mudança no elenco tricolor. Além de trazer o volante Jadson, que era do Flu, a diretoria da Raposa pretende manter o zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta, que estão recebendo propostas de outros clubes. No Atlético Mineiro, o Galo foi ao Rio de Janeiro para contratar seus novos zagueiros. Igor Rabelo, que era do Botafogo, e Hever, que atuou pelo Flamengo, devem formar a zaga titular. As equipes do Rio Grande do Sul não se mexeram tanto. Com a perda do goleiro Marcelo Grohe, o Grêmio buscou Júlio César do Fluminense e o volante Rômulo, que estava no Flamengo. E o principal nome do Internacional para este ano é o atacante Neilton, que atuou em 2018 no Vitória da Bahia. Do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Muito obrigado, Daniela Esperon, pelas informações, pelos destaques. Mercado da bola se movimentando. Durante esse ano já de 2019, olha, o Grêmio tenta acerto com o argentino Walter Montoya, meio-campista, está afastado no Cruz Azul do México. O Grêmio tenta acertar a contratação do meio-campista Walter Montoya, 25 anos. O jogador desperta interesse da direção gremista desde que enfrentou o tricolor jogando pelo Rosário Central em 2016. Um facilitador para o negócio com o Grêmio é que Montoya está afastado do grupo principal do Cruz Azul após um desentendimento com o técnico português Pedro Capixaba. Motivo, segundo o técnico, foi que Montoya deixou a concentração do clube após saber que não seria relacionado para um jogo do Campeonato Mexicano. Informações do Grêmio, também para você que acompanha aqui o Olé News do Inter. Neilton fala em objetivo realizado com chegada ao Internacional. O atacante foi apresentado nesta sexta-feira como reforço colorado. Postagem de Rafael Sobis em rede social anima torcedor do Internacional. E Inter faz testes físicos no segundo dia da pré-temporada. Jogadores trabalharam na academia na manhã desta sexta-feira. Os destaques também do Internacional aqui no Olé News. Olha, a seleção sub-20 se reapresenta pensando no sul-americano. Daniela Esperon. A seleção brasileira sub-20 se apresentou nesta quinta-feira na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para a etapa final de preparação, de olho no sul-americano no Chile neste mês. O técnico Carlos Amadeu fala sobre esta preparação para o torneio. Dentro dos jogos treinos que nós fizemos, e principalmente dos últimos jogos que nós fizemos, ficou muito claro para a gente que a gente precisa melhorar um pouco o controle do jogo, a posse de bola, o jogo mais combinado. Quando nós perdemos essa bola também, uma reação imediata para recuperar essa bola o mais rápido possível. Que a gente precisa melhorar a compactação defensiva e a agressividade na marcação. A gente criou estratégias para que a gente não perdesse tempo e a gente já começasse a atacar esses pontos que são imprescindíveis.